Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Quando a gente está falando do conhecimento de chakra, tá? A gente está falando de textos associados ao Tantra, ao Tantrismo, né, que se diz. Certo? Então, quando a gente vai para outros textos, a tradição védica ela é muito ampla. Né? Então, a gente vai para outros textos, como as Upanishads, por exemplo. Quando a gente vai, por exemplo, para a Bhagavad Gita, que é um outro texto, lá não vai ter nesses textos a elaboração desse conhecimento sobre os chakras. Certo? Por exemplo, um texto que a gente estuda na formação também, o Yoga Sutra. O Yoga Sutra, ele menciona os chakras. No capítulo 3, ele fala dos chakras, fala de meditações no chakra de fogo, fala de meditação no chakra do coração, mas ele não elabora um conhecimento sobre esses chakras, não vai falar sobre o simbolismo desses chakras, ele não aprofunda nisso. Tem um texto especificamente que é da tradição tântrica, que se chama Satchakra Nirupana, que vai falar sobre isso. Tá? Tem texto como Kundalini Tantra, que vai falar sobre isso. Todos esses textos são considerados textos dentro da tradição tântrica. E a grande riqueza que o Tantra traz para a gente, que é o que a gente vai estudar aqui, é o conhecimento sobre os chakras e as nadis, o detalhamento e o conhecimento sobre os chakras e as nadis. Ou seja, os caminhos da energia sutil no nosso corpo. Certo? Agora, existem outros conhecimentos dentro da tradição védica que também trazem isso, como, por exemplo, o Ayurveda. O Ayurveda também traz isso, que é a medicina. Porém, o objetivo é diferente. Tá? O objetivo do Tantra, quando se fala de chakras e nadis, não é a cura de doenças. Isso é muito interessante a gente falar. Porque, por exemplo, a gente vai mencionar essas questões aqui, as associações entre o sutil e o físico em relação a doenças que podem surgir, né, associadas a questões emocionais, mas o objetivo do Tantra em si não é a cura de doenças, né, ou coisas que se manifestem no nosso corpo físico necessariamente, apesar disso poder acontecer. Então, se não é esse o objetivo principal do Tantra, qual é o objetivo principal do Tantra quando eu estou falando, né, desses textos específicos que falam sobre chakras? Eu não estou falando que outros aspectos do Tantra não falem sobre curas. Existe todo um aspecto dentro do Tantra que fala sobre alquimia, né, sobre curas com pedras, curas com mantras, certo? Mas esses textos, quando eles vão falar especificamente dos chakras e das nadis associados, né, à prática de yoga, né, eles não estão falando necessariamente desses processos de cura diretamente, mas eles estão falando do objetivo principal ser o que a gente chama aqui de moksha, dentro de uma linguagem, ou kaivalya, se for dentro de uma outra linguagem. Por exemplo, a linguagem que Patanjali usa seria kaivalya. Esse é o objetivo, né, do caminho, quando a gente vai entender o simbolismo dos chakras, é esse caminho que ele está apontando. Esse caminho de reconhecimento do todo em si. É esse que o simbolismo dos chakras está contando para a gente, que eu considero que é o mais importante. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e conte a eles o que aprendeu. Lembre-se também de curtir o episódio e seguir as outras redes do professor Tales Nunes. Nos vemos em breve.
tudo de bom.